Perpdex, é disso que a gente vai falar hoje, principalmente focando nas que tem alguma campanha de pontos rolando. Então aqui eu fiz uma lista completa com várias delas e eu vou mostrar para vocês qual que é a taxa de cada uma, quanto que eles arrecadaram em funding, quanto de pontos que a gente consegue ganhar por semana nelas, algumas outras informações também e quais que eu tô farmando. Então eu vou passar a lista completa de quais que eu tô farmando e quais que eu pretendo farmar também. Já passando aqui para a tela, eu tô aqui no Canva, né, onde eu fiz essa tabelinha, e a primeira não tem como ser outra, a primeira Perpdex aqui desse vídeo não tem como ser outra que não seja a Lighter. A Lighter, todo mundo sabe o hype que ela tem, inclusive hoje, no domingo, ela foi a primeira vez que a Lighter passou a Hyperliquid em volume. Isso mostra o quanto que a Lighter tá grande e tá crescendo muito rápido, principalmente porque ela não está aberta ainda, ela só aceita por invite, só dá para tradear lá dentro por invite, se tiver invite. Então a Lighter está crescendo muito, tem várias projeções aí, se vocês procurarem no Twitter, tem vídeo aí da galera falando também, que pode ser que um ponto passe a valer quando tiver o TG, o airdrop, pode ser que um ponto seja 100 doll, aí tem gente falando que se sair no mesmo FDV da Aster, por exemplo, um ponto da Lighter pode valer 300 e poucos doll, aí eu já acho muito. 100 doll eu também já acho muito. 50 doll tem gente falando, 30 doll tem gente falando. Então a Lighter não tem como ela não ser a primeira aqui, porque é a que mais está hypada. Uma coisa também que faz esses pontos valerem bastante é que é muito difícil ganhar pontos. Então eles não contam só volume, assim como as outras, a maioria delas não conta só volume também. Mas eles contam várias outras coisas além do volume, como por exemplo PNL, tempo de trade, enfim, bastante coisa que eles contam. O funding aqui, eles receberam funding, mas não é público, então não dá para saber. Pontos, 250 mil pontos, todas as terças-feiras, terças-feiras ou terças-feiras, enfim, todas as terças que eles distribuem 250 mil pontos. E uma informação aqui é que eles são apoiados pela A16Z, né? Ou A16Z. Para quem não conhece, eu acho muito difícil que alguém não conheça a Lighter, mas esse aqui é o Twitter deles e aqui é a plataforma, né? Então ela funciona bem básica, assim como todo o layout de todas é basicamente esse aqui que a gente vai ver. E aí aqui tem os tokens, né? Se eu puxar um pouquinho aqui pro lado, vocês conseguem ver os tokens. E ela é só trade de perpétuos, né? Ela não tem spot, assim como algumas outras que a gente vai ver aqui. Eu não tenho mais invite para ela. Se eu tivesse, eu deixaria o link aqui embaixo, assim como eu vou deixar das outras. Então eu peço que para quem esteja assistindo e tem invite para Lighter, coloca aqui nos comentários também, porque assim vocês também ganham alguns pontos de quem estiver usando o invite de vocês. Então essa aqui é a primeira, não tinha como ser diferente. A segunda, o segundo perpétuos aqui, né, segunda plataforma de perpétuos que eu coloquei nesse vídeo é a Ranger. E por que a Ranger está aqui? Porque ela traz uma proposta diferente. Ela na verdade é um agregador de perpétuos lá da Solana. E aqui tem as taxas da Ranger, que é 0,01%, tanto de maker quanto de taker. Qual que é a diferença, né? Maker é quando tu coloca uma ordem limite, e aí normalmente tu vai pagar menos taxa. Na taker é quando tu abre uma operação ao preço de mercado, por isso que se chama taker, porque tu tá tirando liquidez do livro de ordem, né, do order book lá da Perpdex. Então por isso que se chama de taker. E maker, como tu tá fazendo uma ordem limite, tu tá depositando liquidez no order book lá da plataforma. Funding, receberam 1,9 milhões de VCs bem conhecidos, 500 mil pontos todas as sextas que eles distribuem, e além disso a gente tem o airdrop ainda para esse ano aqui de 2025. A Ranger, ela é essa aqui, né? Então eles começaram a campanha de pontos não há muito tempo atrás, já foi falado que o airdrop vai ser esse ano, inclusive a gente já tem alguma projeção de pontos. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui o post que eu tinha feito aqui sobre a projeção de pontos aqui da Ranger. Então aqui, ó, por exemplo, a gente pode ter que cada ponto aqui ele passe a valer aqui, ó, 254 dólares de airdrop se a gente fizer algum volume, né, e a campanha acabar na semana 17 e
contando com 100 milhões de FDV. Então, a Ranger, ela tem um potencial muito grande de dar um airdrop muito bom, principalmente porque pouca gente está farmando ela. E além disso, na Ranger também uma coisa legal deles é que eles estão fazendo integração com a Hyperliquid, porque, por exemplo, ainda está no beta fechado, então tem mais de 500 usuários no beta fechado, mas com essa integração com a Hyperliquid, e eles vão ter integração com a Lighter também, depois da Hyperliquid, a gente consegue farmar 2 airdrops em um, então vai dar para farmar ou Hyperliquid ou Lighter junto com a Ranger, e assim a gente farma 2 airdrops em um. Aqui tem a Ranger, diferente da Lighter, eles têm spot também, e fazer swaps aqui no spot também dá pontos, então a gente pode fazer tanto perpétuos quanto spot. E aqui para vocês, né, uma coisa importante de falar é que aqui nas taxas eu coloquei 0.01%, né, só que essa aqui ela é a taxa da Ranger. Mas como eles são um agregador de perpétuos, a gente tem a taxa da plataforma que a gente pega a rota para fazer esse trade. Por exemplo, se eu clicar aqui em cima no All, vai ter a rota da Drift e da Júpiter. Na Drift, por exemplo, se eu tradar Ethereum ou BTC, pegando a rota da Drift, eu não pago taxas, porque a Drift não tem taxas em Ethereum e BTC. Mas se eu escolher algum outro token e pegar a rota da Júpiter, por exemplo, aí sim eu vou pagar uma taxa adicional, uma taxa a mais, junto com essa taxa da Ranger. Então a gente tem esse a mais na taxa, justamente porque eles são um agregador de perpétuos e não tem o que fazer, né? Não tem como tirar a taxa da outra plataforma que pega a rota. Mas como eu disse, eles são... é muito fácil de farmar. Eu fiz inclusive um vídeo só sobre a Ranger, eu vou deixar aqui na descrição, mas tá muito fácil de farmar porque não tem muita gente fazendo e mesmo com pouca liquidez, dá para ficar numa posição bem boa aqui na Ranger também. E por isso que eu trouxe ela por segundo aqui no vídeo. Terceiro, Pacífica. Não tem como deixar a Pacífica de fora também. Aqui a gente tem as taxas, 0.015% em Maker e 0.04% em Taker. Funding, o próprio time, ele colocou funding, então eles não tem nenhum VC por trás. E isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a Pacífica, o time, né, conseguiu fazer o próprio self-funding deles, justamente usando estratégias que o time tem em trading. Então isso aqui já mostra que as estratégias do time são boas no trading, né? 500 mil pontos são distribuídos todas as quintas. E a taxa é baseada no volume de 14 dias. A Pacífica ainda está no beta fechado. Ela tem mais de 6 mil usuários, 5 mil, 7 mil usuários aqui, que a Pacífica tem. E a Pacífica, para quem é assinante, para quem é membro do YouTube e tá lá no Discord fechado, a gente pegou a Pacífica muito cedo, foi um dos projetos mais cedos que a gente pegou, assim como vários outros, e aqui eu passei para eles lá no dia 27 de agosto, foi quando eu postei o guia completo, né? Mas eu já vinha falando da Pacífica antes até disso, lá no chat fechado. Então a gente pegou muito cedo essa aqui no dia 27 de agosto, tinha 2 mil, 3 mil usuários nessa época aqui, e ela ainda está em beta fechado. Para participar precisa de códigos. Eu conversei com o time, então eu consigo gerar basicamente códigos infinitos. Eu vou deixar vários códigos aqui na descrição e vou colocando mais códigos também com o tempo lá no Discord e vou passando códigos para vocês nas lives aqui do canal. Então se vocês não conseguirem pegar códigos, além desses que estão aqui na descrição, entra no Discord, segundo o link da descrição, e vem para as lives, assiste as lives aqui do canal durante essa semana, porque eu vou continuar passando códigos da Pacífica para vocês. E se a Ranger ela tá no início, a Pacífica tá mais no início ainda. E aqui a gente consegue tradar, ele só tem perpétuos também, não tem swap. E aqui a gente consegue tradar os pontos. Eles falam em algum lugar, não lembro se é no leaderboard, aqui ó, no leaderboard mesmo. Então os pontos eles são baseados no rank do nosso PNL e no nosso volume. Então é a soma desses dois dividido por 2. Então aqui a gente já sabe como que a gente consegue ficar numa pontuação bem legal aqui na Pacífica. A gente tem que ter um PNL bom e tem que ter um volume bom também para conseguir ficar numa posição bem boa aqui na Pacífica. E começou há pouco tempo esse airdrop da Pacífica, então também, mesmo com pouca liquidez, dá para ficar numa posição muito boa também. Por quarto, Backpack. Backpack não daria para deixar de fora também.
apesar de ter algumas taxas um pouco mais altas que as outras, vocês vão ver as próximas também, mas essa aqui é contando as taxas do Tier 1. Por exemplo, se tu fosse começar a tradear hoje, para quem tem MedLeds, quem é holder de MedLeds, por exemplo, começa no VIP 1 e aí as taxas são bem menores que essas aqui. Tiveram 37 milhões em funding, 10 milhões de pontos todas as quintas e taxa baseada no volume de 30 dias também. Por exemplo, se tu atinge um tanto de volume, aí vai diminuindo, tu vai subindo de tier. Aqui tem a backpack, né? E aqui é a Perpetuous deles, eles também têm spot e vocês já conhecem como funciona. Não vou ficar gastando muito tempo aqui na backpack, porque a maioria de vocês já sabem, né? Vamos indo para a próxima, que é a Based. Based é mais uma plataforma de Perpetuous que usa a Hyperliquid. Então aqui a gente vai farmar 2 airdrops em um também. Vai farmar Based e vai farmar Hyperliquid. Inclusive, se vocês têm alguma liquidez depositada na Hyperliquid, por exemplo, na Hypercore, quando vocês entrarem na Based, vocês vão ver que já o saldo é o mesmo que vocês têm na Hyperliquid, então ele pega esse mesmo saldo. Receberam 3 milhões em funding, aqui tem as taxas, e os pontos, eu não consegui achar quantos pontos que eles dão por semana, tá? Mas se alguém de vocês aí sabe, deixa aí nos comentários porque eu não consegui achar. Uma outra coisa muito interessante da Based, que foi quando ela começou a ganhar mais atenção, né? Foi que a Ethena agora apoia eles. Então, isso aqui inclusive foi um anúncio, não é um anúncio muito antigo. Deixa eu achar aqui, se eu conseguir achar rapidinho. Mas a Ethena agora apoia eles. Então por isso que eles começaram a receber muito mais volume e mais gente começou a falar deles. Então, justamente por causa que a Ethena agora está por trás. Aqui, ó, foi no dia 8 de setembro, né? Hoje é dia 21. Então a Ethena agora apoia eles. Eles dão suporte, né, para Based. Aqui está a plataforma, como eu disse, não tem muito o que falar. Eles têm spot também, então aqui a gente consegue ver no spot. E aqui tem o airdrop, eles têm uma launchpad também, então esse airdrop aqui deles é do volume que a gente faz, mas eles também têm a launchpad aqui, que é desse mesmo token, e que quem trade aqui vai conseguir participar dessas vendas aqui dos tokens da launchpad. Aqui também, como eu disse, dá para farmar 2 airdrops em um, Based e Hyperliquid, e justamente depois da Ethena ter investido neles, ter apoiado eles aqui, muita gente começou a falar, mas mesmo assim com pouco volume, ainda dá com pouca liquidez, ainda dá para ficar numa posição bem boa. Uma coisa também interessante é que, voltando, né, a falar sobre os pontos, eu não encontrei quantos pontos que eles dão por semana, mas eles vão diminuir a quantidade de pontos por semana quando eles chegarem a 10 bilhões de volume. E isso tá longe? Não tá muito longe. Porque eles já chegaram a 9 bilhões de volume. E quando chegar a 10 bilhões aqui, eles vão diminuir a quantidade de XP dado em 25%. Então vai ficar mais difícil de conseguir ganhar pontos aqui quando eles atingirem esses 10 bilhões de volume. Por enquanto ainda não atingiram, porque ainda não fizeram esse post, né? Mas quando fizer esse post de 10 bilhões, então saibam que o volume, a quantidade de XP distribuído vai diminuir. O link da Based também tá aqui na descrição. Nossa próxima, vamos para a próxima aqui, Ibashi. Ibashi, ela é uma que tá bem no comecinho. Não vou falar bem no comecinho, mas ela é bem pequena também comparada com essas outras que eu passei aqui. Se tu gosta de fazer trading colocando ordem limit, tu não vai pagar nenhuma taxa. Mas se tu gosta de abrir o trading a mercado, aí tu vai pagar um pouquinho de taxa aqui, 0,045%. Arrecadaram 5 milhões e distribuem 1 milhão de pontos todos os domingos. Eles também têm um sistema de Mystery Box, então esse aqui é o perfil deles. Embaixo aqui, eles têm alguns tokens aqui, né? Não tem tantos tokens igual a Lighter, igual a Backpack, por exemplo, e as outras aí que a gente falou, a Based, né, que pega da Hyperliquid. E como que funcionam essas Mystery Box? Cada trade que a gente faz, a gente ganha uma quantidade de Sparks. Esses Sparks aqui, eles são usados para abrir a Mystery Box, que pode conter pontos dentro dessa Mystery Box. E aí a gente pode abrir elas infinito, né? A gente só precisa continuar fazendo volume, gerando volume para ganhar essas Mystery Box. Aqui na página de recompensas,
a gente também consegue ver que eles têm alguns challenges de volume, baseado em tokens específicos ou então no volume geral. Por exemplo, aqui na Kaito, se a gente fizer 30 mil dólares de volume, até entre os dias 15 e 22 de setembro, a gente ganha um boost de 10%. Esse boost aqui, ele é usado naqueles Sparks, na contagem de Sparks, que a gente ganha conforme a gente vai fazendo o volume lá, para ganhar os Sparks e abrir a Mystery Box. Então, vindo para a próxima, agora eu vou passar mais rápido. Perennial, a taxa delas, dessa aqui da Perennial, ela é variável, receberam 12 milhões em funding, 1,25 milhões de pontos, e a S2 começou no dia 24/2, e ela roda na base, né? Então aqui a gente tem Perennial, ela só tem perpétuos, né? Não tem spot, e aqui tem só Ethereum, BTC e Solana que a gente consegue tradar na Perennial. A próxima é a Vest, 5 milhões em funding, a parte boa dela é que não tem taxas, 1 milhão de pontos todas as quartas, e aqui, além de cripto, a gente consegue tradar DETs, IPOs, S&P 500, cripto e até a dominância do BTC também, que a gente consegue tradar aqui na Vest, né? Então aqui a gente tem tudo que a gente consegue tradar aqui, por exemplo, Nvidia, Apple, Amazon, enfim, e ela é bem nova também, não está há muito tempo aí disponível. Ostium, essa aqui é outra que... a coisa ruim, né? Se a Vest tinha coisa boa de não ter taxas, a Ostium é a que mais tem taxas aqui. É a que tem as taxas mais caras. 3,5 milhões em funding, 500 mil pontos todos os domingos que eles distribuem. Por enquanto só tem o BTC, Ethereum e tem outras empresas, né? Então aqui tem a Ostium. E aqui a gente tem que é só Solana, BTC e Ethereum que estão disponíveis aqui na Ostium por enquanto. Eles com certeza vão adicionar mais no futuro, né? Vão adicionar mais no futuro. Depois, Extended. Essa aqui é uma outra legal também, que tem zero taxa se tu coloca ordem limite e 0,025% se tu abre o trade a preço de mercado. 6,5 milhões em funding, 1,2 milhões todas as terças. E aqui os pontos começaram no dia 29 de abril. Então a Extended, essa aqui, eles têm bastante tokens também. Então, não deve faltar nenhum dos principais tokens. Inclusive, a Aster já está aqui, né? Com 5x de alavancagem. E aí, a gente tem também a Aster, porque a Aster é o que todo mundo está falando aí, que é a próxima Hyperliquid, né? Olha só. Antes a próxima Hyperliquid era a Lighter, agora parece que é a Aster, né? E a distribuição de pontos deles aqui é diário. Eles também têm uma taxa bem alta até aqui, 0,035%, por exemplo. Então é uma taxa um pouquinho alta. E aqui a gente está na Aster, né? Todos vocês já devem conhecer, principalmente depois do hype que eles estão tendo aí, que o CZ está apoiando, a Binance está apoiando e tudo mais. E aqui para a gente saber mais sobre os pontos, é só entrar em recompensas, pontos, e aqui a gente consegue dar uma olhada, né? Então o ponto é baseado no nosso volume de trading. Uma coisa interessante é que o Taker, ele ganha 2x pontos a mais do que o Maker, então isso aqui é interessante de notar. O tempo que a gente fica na posição no nosso trade, a gente ganha mais pontos também. E aqui tem outras coisas baseadas nos pontos que a gente consegue dar uma lida, né? Mas aqui, essa aqui é a lista completa. Claro que teve várias que eu não coloquei aqui, como o Paradex, por exemplo. A própria Hyperliquid eu não coloquei aqui, até porque a gente tem a Ranger e tem a Based que farma Hyperliquid, então eu não coloquei aqui. E se eu fosse colocar todas, a gente iria ficar muito mais tempo aqui no vídeo, né? Então essas aqui são as principais. E agora que a gente já passou por todas elas, né, por toda essa lista, qual que é o meu top de perpétuos que eu tô farmando? O primeiro deles é a Lighter, não tem como ser outra, justamente porque só dá para entrar por invite, é difícil ganhar pontos e pelas projeções também, né? Então os caras aí falando que um ponto vai valer 100 dólares, 350 dólares. 100 dólares eu acho muito difícil. Se sair ali entre 30 e 50 dólares cada ponto, já vai ser muito bom. E eu com certeza vou receber um airdrop bem legal se sair entre esse preço aí. Minha top 2, Ranger. Por que a Ranger? Porque o airdrop é esse ano, já foi confirmado que o airdrop vai ser esse ano. E mesmo com pouca liquidez, dá para fazer um volume legal e ficar bem posicionado na Ranger. Outra coisa também é que dá para farmar 2 airdrops em um. Agora a Hyperliquid, né, com a integração, e depois a Lighter também. Então vai dar para farmar 2 airdrops em um, por isso que eles estão aqui no meu top 2. Meu top 3, Pacífica. Pacífica porque se tá fácil de subir de rank na Ranger, na Pacífica tá mais ainda. A única coisa é que na Pacífica a gente tem que ter um PNL
positivo, porque a gente sabe que o PNL ele conta bastante para a Pacífica, para a gente ficar num rankzinho legal. E assim, na Pacífica, eu fiz call com o founder lá da Pacífica, e eu não posso falar para vocês, né, o que ele falou, mas ele passou várias ideias que eles têm para o futuro e várias atualizações que eles vão fazer no futuro também. E assim, tudo que ele falou eu fiquei bem bullish, tá? Eu também dei algumas ideias para ele do que pode ser feito. E as ideias que ele passou para mim, eu não vi em nenhuma outra Purpdex, pelo menos das que eu usei. Então por isso que eu achei bem bullish e por isso que eu estou usando bastante eles e por isso que ela tá no meu top 3. E a minha top 4 é a Backpack. Backpack porque, principalmente depois que o Armani falou que vai ter no máximo 5 seasons, mais provavelmente 4 seasons, eu comecei a fazer mais volume lá. Antes eu fazia algum volume também, mas depois desse anúncio aí do Armani, na Backpack eu comecei a focar mais e fazer muito mais volume. Porque a Backpack, ela tá expandindo ao redor do mundo, né? E com certeza eles vão fazer algum IPO, alguma coisa assim, listar na Nasdaq. E aí se isso acontecer, Backpack vai ser gigante e o airdrop deles vai ser muito bom também. Então, esse aqui é o meu top 4. Lighter, top 1. Ranger, top 2. Pacífica, top 3. E Backpack, top 4. Essas aqui são as que eu tô focando minha liquidez, meu tempo e focando em fazer volume, focando em ficar com o PNL positivo. Se eu fosse escolher outras, né? Quais que eu escolheria para começar a farmar hoje? Based e Ibashi. Já que eu tô em todas essas aqui, eu escolheria Based e Ibashi para começar a farmar elas. As outras eu deixaria de lado. Porque não há Aster, né? Muita gente vai pedir. Eu sei que eles têm muito token para distribuir ainda nessa Season 2. O airdrop dessa Season 2 aí, baseado na quantidade de tokens, vai ser muito grande também. Mas justamente por causa desse hype, muita gente também vai pensar isso. Nossa, eles têm não sei quantos bilhões aí para distribuir na Season 2. Vou começar a farmar lá. E aí, os caras vão farmar lá, vão deixar de farmar Lighter, vão deixar de farmar Backpack, por exemplo, e vão deixar de farmar essas outras aqui. E aí, eu vou continuar farmando nessas outras, porque eu tô bem posicionado e não vou, pelo menos não é a ideia eu começar a farmar Aster. Se fosse para começar do zero, não tô em nenhuma, quero começar hoje, Ranger e Pacífica. Com certeza essas duas aqui, e aí Based e Ibashi seria a top 3 e 4. Mas eu começaria pela Ranger e pela Pacífica. De novo, Ranger porque o airdrop vai ser esse ano. E tem integração com a Hyperliquid e vai ter com a Lighter também. Então eu começaria na Ranger, seria a top 1. E top 2 seria a Pacífica, se eu não tivesse farmando nada nesse ano. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Quais que vocês estão farmando, quais que vocês querem farmar. E qual que é a opinião de vocês também sobre farmar a Season 2 da Aster, ou então o que vocês acham dessas projeções de preço, né, para cada ponto da Lighter, que eu quero saber de cada um de vocês. Lembrando, o link para cada uma delas e os códigos da Pacífica estão na descrição, e eu vou deixar no comentário fixado também alguns códigos da Pacífica para vocês.